meu nome é Mário Lopes, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil na área da Mecânica e Mecânica Estrutural de Lisboa, na Chicã. Olha, acabou o curso, estava num gabinete de projetos, estive alguns tempos a trabalhar simplesmente à hora, depois andava à procura de um emprego, o primeiro que arranjei foi na Câmara de Lisboa, mas pouco tempo depois de lá estar abriu o concurso aqui para assistente e eu na Câmara sentia-me um bocado de peixe fora d'água e concorri para aqui e desde então estou cá. Ele já tinha um ensino que é muito mais semelhante ao que nós temos cá depois da reforma de Bolonha, ou seja, com menos aulas práticas e mais trabalho dos alunos em casa. Lá, essencialmente, os professores davam as aulas teóricas e um exercício de aplicação. E depois davam exercícios para os alunos fazerem. As aulas práticas não existiam, haviam aulas de dúvidas, em que normalmente estudantes de doutoramento ou assim alguns elementos mais novos contratados ad hoc iam tirar dúvidas aos alunos, digamos, que estavam na licenciatura, no mestrado. Este sistema punha muito mais a iniciativa de trabalhar do lado dos alunos. Aqui os alunos ainda eram tratados um bocadinho como criancinhas e com os professores atrás deles para ver se eles faziam os exercícios. Com a reforma de Bolonha nós aproximámos-nos bastante do modelo anglo-saxónico. Os transportes foi uma coisa que aparece de certa forma, portanto também agarrado à engenharia civil, porque eu fui projetista, tive vários anos a trabalhar em empresas de projeto. E estive na COBA, fazíamos na parte de estruturas, pontes, viadutos, túneis, tudo o que fosse relacionado com vias de comunicação. E eu aí comecei a ganhar algum interesse pelos meios de transporte e principalmente por perceber que às vezes aquilo que me diziam para fazer resultava de decisões erradas tomadas a montante do trabalho que eu fazia, que era o projeto de estruturas. Acho que em grande parte continua, embora as coisas estejam a melhorar. Mas repara, eu estive na direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica de 1996 a 2013, 17 anos. E durante esse tempo nós contactámos os partidos políticos e alertámos para o que estava mal e propusemos, quer dizer, fizemos sugestões construtivas do que é que se podia fazer para melhorar. Durante cerca de mais de 20 anos não se fez absolutamente nada. Ou seja, sabia se estava mal e continuava mal. A única coisa de relevante que se fez nos últimos 20 e tal anos foi a nova legislação de estruturas que saiu o ano passado, que nas obras de reabilitação, a partir de uns certos níveis, obriga ao reforço sísmico das estruturas. Antes, o que se fazia é que podia-se fazer uma obra de reabilitação e se o edifício fosse um baralho de cartas para ir cair no primeiro abanão que acontecesse aí, continuava tudo na mesma. Pintava-se, melhorava-se a habitabilidade, punham-se lá as pessoas para morrer, mas ninguém se preocupava muito com a resistência, ou quem se preocupava, na maior parte dos casos, não tinha poder para mudar as coisas. Às vezes, havia casos em que as coisas eram bem feitas por iniciativa dos intervenientes, mas, digamos, a política do Estado, essencialmente, é a negligência. Aqui, neste caso, no meu gabinete, o que eu tenho mais receio são os tetos falsos. Isto é péssimo. São metálicos, um teto falso destes cair nas costas de uma pessoa parte-lhe a espinha. E, portanto, o que eu teria receio é que isto me caísse na cabeça e eu, nas costas, eu sentisse que ia haver um sismo, refugiava-me aqui debaixo da mesa para ver se não apanhava com o teto falso na cabeça. A capacidade para controlar as mentes dos políticos e ver se os obrigavam a fazer alguma coisa em benefício do país. Pá, bife com batatas fritas, sou muito portuguesinho. Praticava futebol, sou muito azelha, mas quer dizer, jogava por gosto. Obviamente nunca ninguém pagaria para me ver jogar. É a interação entre os professores e os alunos, porque em aulas presenciais, por exemplo, de problemas, os alunos estão a resolvê-los e podem falar uns com os outros, depois podem falar comigo. Ali não dá jeito, os alunos não falam uns com os outros, quando têm dúvidas falam comigo e eu tento esclarecer usando o quadro, porque em engenharia é muito difícil fazer certas coisas sem desenhar. Não, só com conversa não vamos lá. Gosto da cadeira de Engenharia Sísmica, Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica do 5º ano, porque é uma cadeira de aplicação, de projeto, embora também tenha partes básicas. Está ligado muito à prática, à minha área, à área em que eu trabalho e, portanto, é aquela que eu gosto mais. Os alunos, em geral, chegam aqui na universidade já têm um grau de maturidade para tomar as coisas a sério.
Às vezes o que me chateia é aquele tipo de pessoas, mas que aqui são muito poucas e são casos muito raros, de que estão aqui a passar o tempo, a fazer os professores perder tempo, a fazer os colegas perder tempo e a viver à custa do dinheiro dos contribuintes. Continuo. Quer dizer, agora com a pandemia não, por causa do Covid. Eu por mim ainda vinha a pé, mas a minha mulher é que quer que a gente, digamos, seja muito rigorosos com esta história do Covid. Tudo o que entra lá em casa lava-se, a gente entra em casa, quase vai para a sabonária, isto, digamos, tomamos todas as precauções. Porque assim que esta porcaria passar, eu espero que não demore muitos meses, que venha uma vacina, eu voltarei naturalmente a vir a pé para o técnico, venho do Lumiar, são 4 km e pouco, é um excelente passeio matinal, faz bem à saúde, faz bem à bolsa e depois normalmente volto para casa de metro. Os passeios a pé é para manter, o Covid foi uma interrupção. Olha, eu acho que tem coisas muito boas, mas também que tem coisas más. O facto, as redes sociais, digamos, ajudam muito a disseminar a informação. Do ponto de vista político, acho que têm vantagens, tornam mais difíceis as ditaduras, porque as ditaduras têm que esconder a verdade das pessoas e nesse aspecto as redes sociais são um instrumento de democratização. Tem um grande inconveniente, e a gente vê agora com o atual Presidente dos Estados Unidos, que é uma política não baseada em factos e baseada na ciência, mas baseada em mentiras. E a gente, com frasezinhas de 140 caracteres no Twitter, por exemplo, não se consegue fundamentar nada como deve ser, mandam-se bocas para o ar e enganam-se os espíritos mais simplórios. E, portanto, isto também tem tido, acho eu, efeitos negativos nas democracias ocidentais, precisamente porque deu muito aso à demagogia e à falta de decisões devidamente fundamentadas com base em critérios de interesse público. Olha, ia viajar um bocado, gostava de fazer algumas viagens, gostava de apanhar o Transiberiano, ir de Moscou a Pequim. Se tivesse ainda mais tempo e mais dinheiro, gostava de apanhar o comboio de Pequim para o Tibete. Há também outros comboios assim que atravessam zonas de paisagens muito bonitas que eu gostaria de viajar. Um que vai da África do Sul, da cidade do Cabo até à Tanzânia. Gostava de fazer assim viagens desse género. Sabe que isso às vezes até varia com a idade. Agora é um bocado ir para o parque com os netos, andar atrás deles e tomar conta deles, e ter bom tempo e andar com as crianças no parque, ou estar na praia sem fazer nada a ler um livro. Também gosto de ir para a praia, levar uma cadeira, sentar-me a olhar para o mar, a ler um livro. O problema é a falta de tempo para fazer essas coisas. Queria ler um livro de um jornalista italiano sobre os meandros do poder político. Como é que as coisas funcionam. Há os governos, mas depois há os poderes escondidos por trás. Perceber como é que essas coisas de facto funcionam. Sporting. Digo já que sou lagarto antes que me chamem lagarto. Portanto, assim já ninguém me insulta a dizer que eu sou lagarto. Eu assumo. Gosto muito de debater ideias em geral. E gosto da política no sentido do debate, não gosto muito da política no sentido da intriga e da parte suja da política. Gosto de patuscadas com os amigos, isto agora com o Covid está tudo um bocado mal, não é? E gosto de viajar, pá. Gosto de viajar, gosto de conhecer o mundo, gosto de conhecer outros países, outras culturas. Eu diria, eu fiz 6 Interrails. Eu costumo dizer que sou catedrático do Interrail. O país que eu gostei mais de visitar, talvez a Áustria. Tinha lá amigos e, portanto, em Salzburgo, ia lá visitá-los todos os anos e depois eles emprestavam umas bicicletas a mim e aos amigos e andávamos por lá de bicicleta por todo o lado, às vezes afastávamos de Salzburgo 10, 15 km. Mas há outros países que eu gostei bastante também. A seguir ao 25 de Abril interessei muito pela política. O 25 de Abril foi, portanto, eu tinha 14 anos, pá. A Feira do Livro depois foi em junho, pá. Eu fui lá, comprei o programa, comprei uma série de livros sobre o comunismo científico, nas edições Avante, depois fui buscar o programa do PSD, do PS, li-o tudo, li a Constituição na altura, sempre gostei muito do debate. Depois houve uma coisa que mudou tudo e eu durante 20 anos nunca pus os pés em nada de política, esqueci a política. Depois, principalmente quando regressei para a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, vi que muita coisa que estava mal na engenharia
não se pode resolver ao nível da engenharia, porque a montante estão decisões políticas que enquadram o trabalho da engenharia. Portanto, nós, engenheiros, muitas vezes dizem-nos para fazer coisas que nós achamos que não devem ser feitas, mas que temos que fazer porque alguém decidiu politicamente que aquele disparate tinha que se fazer, porque as decisões políticas muitas vezes estão mal fundamentadas. E isso depois, as consequências passam por nós. E eu aí voltei a ter o interesse na política por via da atividade profissional e porque achei que era pela via da política que se corrigia muitas das coisas que estão erradas na nossa atividade. Acho que tinha sido um bocado frustrado, porque há pessoas que têm capacidade para se adaptar a qualquer coisa. Eu não tenho. Eu, desde que andava na escola, que sabia que queria vir aqui para a escolinha dos engenheiros. Quando passava aqui, já sabia que era para aqui que um dia queria vir. E, portanto, acho que se não tivesse vindo para aqui, que se não tivesse feito o que queria, teria ficado frustrado para o resto da vida. Há outras pessoas que têm mais capacidade de adaptação, adaptam-se melhor, não é o meu caso. Mas teria sempre de ser alguma coisa nesta área. Eu, como vos disse, gosto da política, gosto do debate, mas isso é um entretém, não é aquilo que eu quereria fazer como profissão. Aliás, acho que a política como profissão deve ser uma coisa horrível.